O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a tarde dessa segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após sentir indisposto. De acordo com um boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, o presidente apresentou um quadro de vertigem com um diagnóstico de labirintite. O petista tinha agenda com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, para tratar da crise ali causada na última semana sobre o aumento do IOF. Levi, tem alguma atualização do estado de saúde do presidente? Como que fica a agenda do Lula para os próximos dias? Quais que eram os compromissos já agendados? Então, Letícia, o presidente Lula ele teve esse mal-estar ontem, pouco depois do almoço, de acordo com o que nos passou a SECOM, a Secretaria de Comunicação, antes dessas reuniões com os ministros Fernando Haddad e Rui Costa, e acabou sendo liberado do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília no início da noite, depois já seguiu para o Palácio da Alvorada. Agora, pela manhã, ele passou por uma nova avaliação médica pela equipe do Dr. Roberto Calil, que é o médico que o acompanha já há alguns anos, sempre que ele tem algum problema de saúde, é o médico que trata ali dessas situações. E aí a expectativa, a informação que a gente recebeu há poucos minutos atrás, é que ele deve passar o dia hoje também no Palácio da Alvorada. Havia uma possibilidade de os médicos liberarem o presidente para os compromissos oficiais que ele tinha hoje, apesar de nem ter sido divulgada a agenda oficial do presidente hoje, já prevendo, que ela pudesse ser alterada, mas havia uma expectativa de ele se reunir com reitores das universidades para tratar do corte orçamentário nessas instituições federais. Existe uma intenção do governo de recompor esses cortes, e Lula também participaria da cerimônia em comemoração ao Dia do Diplomata, lá no Palácio do Itamaraty. Agora de manhã ele esteve com a doutora Ana Helena, lá no Palácio da Alvorada. Ele está, de acordo com a SECOM, ele está medicado desde ontem. A doutora disse que os sintomas podem demorar entre 24 e 48 horas para passar completamente, os sintomas dessa labirintite. Então, pode ser que entre hoje e amanhã o presidente ainda sinta um pouco desses efeitos, apesar de já ter tido alta, mas, segundo a equipe médica, ele acordou bem, não vai ter compromissos oficiais hoje no Palácio do Planalto, vai ficar mesmo só no Alvorada, e ele não vai ter uma agenda fixa, mas ele deve, ao longo do dia, ir chamando alguns ministros para ter algumas reuniões ali pontuais, como ele normalmente faz no Palácio da Alvorada. Mas, a princípio, a gente não deve ter a divulgação de uma agenda oficial do presidente Lula. Possivelmente ela vai ser atualizada ao longo do dia. E não tem previsão, por enquanto, de ele ir ao hospital no dia de hoje. O presidente, portanto, ele vinha num ritmo muito forte, de agendas aí nas últimas semanas, até nos últimos meses, mas agora, por conta dessa intercorrência, vai voltar a desacelerar o ritmo e ficar um pouquinho mais no Palácio da Alvorada, pelo menos entre hoje e amanhã, Letícia. Levi, eu ia falar justamente isso, porque em dezembro o presidente ele foi submetido ali a uma cirurgia de emergência depois que ele teve uma queda, teve ali que drenar um hematoma intracraniano, depois que ele sentiu ali dores de cabeça. Esse sintoma ali aconteceu em dezembro, depois dessa queda que o presidente sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente. Depois disso, como você disse, o presidente voltou ali a ter uma agenda intensa de viagens, Essas viagens, Levi, tem como objetivo essa agenda intensa de viagens, já pensando ali em 2026, uma eventual reeleição e tentar evitar a queda ali da popularidade? E como que esse problema de saúde pode afetar essas grandes viagens que o presidente tem feito? Muitas delas, sim. A gente teve as viagens do presidente Lula para o exterior, que já estavam até programadas desde bem antes, como ele teve a viagem à Rússia, que foi a convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a comemoração do Dia da Vitória, que marcava a celebração do dia em que o exército nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Uma viagem até que gerou muitas críticas aqui no Brasil, porque Lula apareceu ali do lado de vários ditadores, do lado de vários líderes autoritários, tanto aqui da América Latina como da Ásia, da África,
África e até mesmo ali do leste europeu. Logo depois ele seguiu para a China, onde teve ali agendas com o presidente chinês, Xi Jinping, onde teve também aquele episódio polêmico envolvendo a primeira-dama Janja da Silva, em que ela abordou o Xi Jinping sobre o TikTok. Depois ele praticamente seguiu direto para o velório do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, né, que faleceu recentemente. E aí ele vem fazendo viagens pelo Brasil também. Vem inaugurando obras, inaugurando programas sociais, se reunindo também com aliados nesses locais. Nessa semana, por exemplo, ele teria compromissos previstos em Pernambuco, na Paraíba e também no Paraná, mas aí essas agendas seriam a partir de amanhã, mas aí já há uma possibilidade maior de que elas não ocorram, principalmente a de amanhã, que seria em Pernambuco e na Paraíba. Então, o presidente Lula vem fazendo essas movimentações, essas viagens internacionais têm sido mais para reafirmar uma postura dele de enfatizar, por exemplo, alianças com o chamado Sul Global, né, que são alianças ali de fora das potências ocidentais, do eixo Estados Unidos e Europa, e as agendas aqui no Brasil, essas sim, pensando já para 2026, pensando em recuperar essa popularidade, junto aí com algumas medidas que ele vem lançando, né, como a isenção, o aumento da isenção do imposto de renda, que ainda precisa passar pelo Congresso, também uma ampliação da isenção das contas de luz, mas o presidente vem intensificando essas agendas. Agora, vale lembrar que ele vai completar 80 anos de idade neste ano, em outubro. Durante o processo eleitoral, ele vai completar 81 anos de idade, e isso, inevitavelmente, vai ser uma questão colocada também. Não é a primeira vez que o presidente precisa colocar um freio nessas agendas por causa de problemas de saúde. Esse agora da labirintite nem parece ser um problema tão sério assim, mas a gente já teve esse caso que você citou, da cirurgia na cabeça, que foi bastante sério, ele correu riscos bem maiores, portanto, acaba sendo colocada essa dúvida, e a oposição acaba explorando isso também, né? A oposição acaba comparando, por exemplo, com o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também já era um homem ali mais velho, com um estado de saúde mais frágil, e aí vai tentar colocar essa dúvida na cabeça do eleitor para a eleição de 2026, até porque, pelo menos a princípio, a intenção de Lula é sim buscar a reeleição, buscar um quarto mandato. Pois essa questão, Lula tem aí muitas marcas ainda a tentar deixar nesse governo até a próxima eleição, próximo ano ali em 2026, que é o questionamento, qual que é a marca desse governo, tem esse trabalho, e como o Levi falou, a oposição vai sim usar, como é usado em outros lugares, né, nos Estados Unidos, isso foi usado, vai usar o estado de saúde do presidente. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro também, né, apesar de estar inelegível, ainda coloca no jogo, esteve ali internado, né, no último mês também, por conta ali de complicações ali da facada que ele recebeu, ele também explorou muito isso, e a oposição ao ex-presidente também ficou utilizando esse argumento. Então, essa questão de saúde sempre é utilizada para ambos os lados.